Eu estou de volta com seu Beleza e Bem-Estar. Você que tem acompanhado o nosso programa, continue mandando os seus e-mails, que a nossa produção, gente, com muito carinho, traz os assuntos para a doutora Vanessa conversar, informar e dar algumas dicas aqui no nosso quadro. A cirurgiã plástica Vanessa Momback, tantas coisas, tantos desafios, e as mulheres querendo ficarem mais bonitas, os homens, e a cirurgia sofrendo sempre os seus avanços, né, doutora Vanessa? Boas notícias. É isso mesmo, Mariana. Na verdade, é a utilização do preenchimento facial de uma forma um pouco diferente do que era feito, né? Então, teve um cirurgião plástico, que é o Maurício de Maio, um cirurgião brasileiro, que hoje em dia dá palestras e fala no mundo inteiro, e ele utilizou a técnica de preenchimento facial de uma maneira um pouco diferente, né? E essa técnica, porque as pessoas, assim, às vezes têm dúvidas, o preenchimento, ela é além do preenchimento, ela é uma técnica que está sendo aperfeiçoada dia a dia. Explica melhor esse contexto, doutora. Bem, é como se fosse realmente uma evolução do preenchimento facial. Então, até algum tempo atrás, a gente usava o preenchimento para preencher áreas de depressão na face, o sulco naslabial, o lábio mentoniano, para preencher o lábio. E ele sistematizou o uso do ácido hialurônico para reestruturar a face e retirar sinais de envelhecimento. Então, é como se fosse um plus, um a mais do preenchimento facial. Doutora Vanessa, sobre o preenchimento, muita gente já tem um certo conhecimento dos pontos do rosto, né, da aperfeiçoar o formato dos lábios, algumas coisas que podem ser feitas. Muda o contexto do MD Codes? Muda. Ele, como eu falei, ele sistematizou. MD Code significa códigos médicos, né? Mais ou menos uma tradução livre. Então, ele sistematizou e colocou alguns pontos que realmente têm uma importância maior quando você quer rejuvenescer, muitas vezes, outros pontos da face. Então, um dos pontos que a gente começa normalmente é pela região malar, que não era uma região tão utilizada até então. A gente utilizava mais o preenchimento dos sulcos e das depressões que se formam na face, né? Então, a reestruturação da região malar, que é a região da maçã do rosto, faz com que você consiga elevar a face como um todo. E isso se aplica a várias outras situações, a região temporal, a região do mento, do queixo, não é? Que consegue ajudar a rejuvenescer a região da papada. Então, é uma sistematização, claro, né? E um melhor aproveitamento desse preenchimento. E nesse primeiro momento da consulta, né, onde o paciente chega, o paciente fala o que desagrada, o que incomoda, esse olhar, essa visão do cirurgião para a vontade do paciente de melhorar, de aperfeiçoar alguma modelagem da face. Pronto. Muitas vezes a queixa do paciente do local onde ele se queixa não condiz com o local em que vai ser aplicado o preenchimento. Acontece muito isso? Acontece. Normalmente é o que acontece. Então, você tem que convencer e explicar ao paciente, convencer a ele que realmente ele vai ter uma melhora, por exemplo, da região do sulco, se você preencher a região malar, né? Então, normalmente é exatamente isso. Você pergunta ao paciente o que ele quer melhorar e aí você vai explicar a ele quais são os locais que devem ser preenchidos para que aquela região fique rejuvenescida e de uma maneira mais natural. Porque o que o paciente busca hoje é rejuvenescimento, mas com naturalidade, né? Daí você prioriza alguns pontos da face realmente. Aí numa consulta você realmente tem uma ideia melhor. Muito interessante, eu costumo dizer que é muito interessante essa afinidade entre o cirurgião, o paciente, o resultado, né? A clareza do resultado também, né? Porque às vezes se esperam muito uma coisa e no final das contas tem que ter uma conversa muito alinhada para depois não ter nenhum tipo de problema, tudo com muito cuidado. Eu acho interessante também a gente falar sobre... As pessoas perguntam muito, como a gente está especificando esse procedimento, há uso de anestesia, ele é menos invasivo. Explica melhor, doutora. Bom, é um procedimento que você faz normalmente no consultório mesmo, ou seja, um procedimento ambulatorial, não é cirúrgico. Faria parte dos procedimentos não invasivos para rejuvenescimento da face. Normalmente, se você usa um anestésico tópico, uma pomada, um gel com anestésico, aguarda alguns momentos e depois faz a aplicação do produto. Normalmente não se faz anestesia mesmo com seringa, com agulha, né? Até porque a maior parte dos ácidos que a gente utiliza, eles já vêm com o anestésico na sua composição. E o desconforto é muito pequeno.
o paciente não se queixa, pelo menos não tem se queixado realmente de dor. O pós bem tranquilo. Você pode ficar com a região um pouco dolorida no pós, né? E pode ficar um pouco mais inchado, mas isso também melhora com o passar de alguns dias, é muito rápido. E sobre o resultado esperado, é preciso que a técnica seja devidamente correta, por parte do profissional qualificado, cirurgião plástico, né? A gente tem assistido aí vários cursos que estão chegando, a gente está aperfeiçoando essa técnica, mostrando, se identificando. É fundamental? É fundamental você procurar realmente um profissional qualificado, né? Normalmente quem faz esse tipo de aplicação são médicos dermatologistas ou cirurgiões plásticos, né? E claro que também, além de escolher um profissional que tenha experiência na área, que esteja habituado a fazer e que tenha os cursos necessários, né? Tem que ser escolher o produto adequado. Então, sempre perguntar ao profissional qual é o produto que você usa, né? Pesquisar sobre isso também, isso é importante. Lembrando que a técnica é aprovada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é isso, Vanessa? Com certeza, com certeza. Tudo com muito cuidado. Obrigada mais uma vez, mais uma participação aqui no Espaço VIP.